O grande problema do CrossFit, inclusive eu estou agora entrando com um trabalho científico para estudar isso, é que o excesso de agachamento, não que a pessoa agacha de maneira errada, não que é errado agachar, que o agachamento causa algum problema, mas o excesso lesa uma cartilagem do nosso joelho chamado tróclea femoral, o excesso, que seria a cartilagem do fêmur, não a da patela. Eu pego muito no consultório e eu estou fazendo um estudo sobre isso para ver se é verdade. Todo estudo científico começa com uma pergunta. Qual é a pergunta? O CrossFit leva a uma lesão de tróclea femoral? Se sim, quais são os fatores? Quantas vezes por semana, etc. e tal. Então eu vejo escada em excesso, agachamento em excesso, lesivo sim. Mesmo que agache de maneira correta, mesmo que não tenha sintomas agora, a pessoa pode estar machucando e lá na frente ela pode pagar o preço por isso. No futuro, né? No futuro. Mas voltando ainda no CrossFit, essa questão. Você vê que os movimentos dos CrossFit, eles são movimentos mais bruscos, Sim. diferentes de movimentos, por exemplo, da Tem muitos musculação. impactos, muitos impactos. Isso lesa mais essa questão de ser movimentos mais bruscos? Se a pessoa não estiver preparada para aquilo, sim. Depende muito de como ela vai praticar aquele esporte, se ela se preparou, se ela está tendo uma alimentação, uma nutrição boa para aquilo, se o treinador preparou para chegar naquele momento, depende muito, tá? Eu acho assim, por exemplo, o cara vai jogar o esporte pela literatura, o esporte que mais leva a lesão no Brasil é o futebol. Mas você fala assim, mas se a gente pegar o futebol, a Série A, né, do futebol masculino, você tem muito pouca lesão comparado com o amador. Por que o amador lesa mais? Porque ele não se prepara para isso. Por que os times femininos têm muito mais lesão? Porque é um pouco negligenciado, entendeu? Aí você começa a ter mais lesão. Então, assim, a preparação física para o esporte. Se a pessoa se preparar bem, eu não vejo o esporte como um grande vilão, entendeu? Depende de como ela vai praticar. Agora sim, falando de esporte, a gente vai ter esportes de impacto, de baixo impacto e tudo mais. Qual seria o ideal para a população no geral, a frequência ideal? O ideal seria assim, a pessoa sempre começar com uma coisa leve e não repetir todos os dias. Então, por exemplo, caminhada. Consegue caminhar 20 minutos? Ok. No dia seguinte, vai caminhar? O ideal seria fazer pedalar. Aí o ideal seria no outro dia tentar alguma coisa na água. No outro dia fazer musculação. Não repetir a mesma atividade todos os dias. E tentando ampliar. Eu consigo caminhar 1 hora sem sentir dor. A partir de 1 hora eu sinto dor em alguma articulação. Não chega até a dor. Tenta chegar nesse limite e no dia seguinte, como eu falei, vai trocando a atividade. Esse é o ideal, tá? Porque senão, novamente, a gente começa a levar sobrecargas. É aquilo que você falou, né? É fazer demais a mesma coisa. Exatamente. Né? Agora uma pergunta. Cardio, necessário? Cardio sempre necessário. O esporte, a gente tem, como a gente está falando para público leigo, a gente tem 2 tipos de esporte. O anaeróbio, que é a musculação, que é o treino de força, também chamado de treino resistido, e o treinamento aeróbico, que envolve o consumo de oxigênio. A resposta que a gente tem para cada tipo de treinamento, ela vai dar uma diferença. Por exemplo, o treinamento aeróbico, o cardio, você já tem uma alteração no metabolismo da glicose muito grande. Então, um pré-diabético que treina, por exemplo, 150 minutos de corrida ou de bicicleta por semana, ele já reduz o uso de remédio para diabetes ou não chega na diabetes, entendeu? A pessoa tem que fazer. Na verdade, o ideal é que seja um equilíbrio. Tem que ver o que a pessoa gosta também. Por exemplo, tem cara que gosta de musculação e odeia correr. Corredor de rua odeia academia. Eles não se preparam. Então, assim, tem que ter uma periodização. O cara tem que ir para academia. Várias pessoas, principalmente pessoas com mais idade, vou te colocar na academia. Odeia academia. Ouviu falar de treinamento funcional? Não, nunca ouvi falar. Vai para um estúdio funcional, só tem um tapetinho e às vezes um halteres lá no cantinho. E a pessoa faz um baita de um treino, ativando todas as musculaturas e melhorando a qualidade do movimento, sem aquele negócio, aquela pegada de academia, de fila, de um se olhando, etc. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, cardio, todos são necessários. E se a gente pegar a faixa etária, você tem que prescrever cardio, equilíbrio, alongamento, vai mudando muito de faixa etária para faixa etária. E agora algum tipo de atividade ou de exercício que você não indicaria de jeito nenhum? É difícil o médico do esporte falar isso, né? Ou você fala assim, não, eu indico todos dentro daquilo que você já falou anteriormente, que é não abusar somente de um, né? Eu indico todos, mas a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa se preparar para isso. Então, se a pessoa vai correr, ela não pode só comprar um par de tênis e ficar acompanhando o blogueiro e correr.
ela tem que se preparar, tem que procurar uma assessoria esportiva. Se a pessoa vai fazer, por exemplo, um esporte extremo, uma corrida de aventura, ela não pode de uma hora para outra ir para aquilo. Ela tem que se preparar para aquilo. Então, eu acho que a atividade física, se a pessoa se ela pode fazer, eu não contraindicaria nada para ninguém. Não existe uma idade limite para começar, né? Não, absolutamente. Então eu posso colocar uma senhora de 90 anos para fazer uma atividade física. Inclusive tem vídeos sobre isso, né? A gente tem vídeos de mulheres pegando pódio, idosas, mulheres idosas levantando cargas altíssimas em academia por causa do treinamento. Então eu não vejo problema. Hoje a grande briga que eu tenho na minha clínica hoje, no dia a dia, é justamente saber prescrever atividade física para cada pessoa. Que tem gente que não sabe o que deve fazer, o que tem que fazer. E a gente sabe que quando a pessoa não faz atividade física, a doença ortopédica vai evoluir mal. Um ligamento cruzado, operado, vai evoluir mal. Uma artrose, uma pessoa que fez uma prótese de joelho, de quadril, se ela não treinar, ela vai ter uma osteopenia, que ginecologista atende bastante, e essa prótese vai se soltar, o prazo de validade da prótese. Então a gente tem que entrar com precisão. Qual que é a minha briga hoje? É o treinador acatar e trabalhar de maneira horizontal com o que eu estou falando. Então a gente tem os protocolos que eu, por exemplo, agora estou numa fase de trocar de clínica. Eu saí de uma clínica antiga e abri a minha própria clínica agora, chamada Instituto Esparta. Tá convidadas para... Eu vou ter um podcast lá dentro e tal. Então eu estou criando protocolos lá dentro, da gente prescrever atividade física para cada pessoa. Quando é um garotão que parou e quer voltar para o esporte, é muito fácil. A gente já sabe o caminho de fazer uma transição para o esporte. Mas você pega uma pessoa que nunca fez nada e tem medo do movimento, medo de sentir dor, um pós-operatório de prótese. As mulheres, quando fazem prótese, sexo feminino, elas ficam extremamente fracas. Os testes que a gente já fez de teste isocinético em mulheres acima de 60 que fizeram prótese, o joelho fica extremamente fraco. E ela convive com aquilo a vida toda. E às vezes isso é um motivo dela fazer a prótese e ficar com dor depois. Quando você faz uma prótese de joelho, existe uma média de 30% de persistência de dor pré-operatória. Por quê? Diversos motivos. Um deles é a fraqueza muscular. Então, se você não pega, e ortopedista, infelizmente, a Maria não tem conhecimento de medicina do esporte. Se você não pega e não coloca essa pessoa num protocolo de fortalecimento para a prótese, ela vai ficar fraca, vai soltar a prótese e vai ter dor, coisa que poderia ser evitado.